Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Um dia especial como hoje. Que bom que fez esse sol. Aí fica tudo mais colorido, tudo mais alegre, né? Hoje tem que ser um dia alegre. E eu estou aqui para coordenar essa alegria. Talvez a gente vá dizer coisas que vão surpreender alguns. Mas, sinceramente, acho que até o final da nossa reunião, muitos, ou quase todos, ficarão felizes. Essa é a intenção. Cada vez que a gente aprende algo de bom, de verdadeiro, de nobre, que vem com a assinatura de Jesus, a gente só pode ficar feliz, porque Ele quer o nosso bem e quer que o nosso bem venha rapidamente, que nós já estamos atrasados. 2057 está chegando, parece que é longe. Pergunta para quem nasceu em 1957, se faz muito tempo que ele nasceu. Ele nem lembra, é logo ali. Passa rápido. E 2057, para hoje, nós estamos são 40 anos, é muito pouco. Eu considero todas as pessoas de 40 anos jovens. Tem alguém aqui que não se acha jovem com 40 anos? É preciso reformular seus conceitos. Que antigamente, 40 anos era meia-idade, assim. Hoje, 40 anos é jovem. Tem gente aí que... Quem viu ontem o programa lá da Globo, que mostrava um senhor de 92 anos dando de 10-0 na internet nos seus netos e bisnetos, vê que depende muito de nós, né? Então vamos lá. Amanhã se comemora o Dia das Mães e eu imagino que todos vocês estejam com seus corações voltados para as mães. Nós vamos falar também delas. Amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, querido mentor Eurípides, querida Maria, Mãe de Jesus, nós estamos aqui hoje com o coração em paz e serenidade, esperando, Senhor, que apesar de dificuldades que possamos passar, que este é um mundo de provas e expiações. Então, aqui ninguém será totalmente feliz, mas que a gente consiga ser feliz com o que tem, na esperança de uma felicidade total, se nós formos nos melhorando dia após dia. Obrigada, Senhor, pela possibilidade do conhecimento que traz mais saber, e no saber nós podemos equilibrar nosso amor e nossas atitudes. Senhor Jesus, permaneça no meio de nós. Maria Santíssima, que nós possamos contar com suas bênçãos. Que assim seja. Nós estamos estudando Justiça Divina. E Justiça Divina é um livro maravilhoso que ele vai nos esclarecendo de todas as coisas que a gente aprendeu, obrigado, de uma forma até certo ponto equivocada e que hoje nós precisamos atualizar para que tenhamos um conhecimento mais profundo das leis de Deus e das explicações e vivências de Jesus. A doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, como está no Novo Testamento. Então vamos falar de todos eles nesta tarde. Palavras de esperança é a nossa reunião de hoje. Palavras de esperança. Quem de nós não está esperando uma palavra de esperança? Pois é, nós estamos aqui para nos unirmos a todos, para que cada um receba dentro do seu coração e da sua mente a palavra de esperança que vai lhe confortar
muito nesta tarde e nos dias que correrão para frente. Emmanuel começa esse estudo baseado na primeira parte do livro Céu e Inferno, capítulo 11, no item 8. O capítulo 11, ele tem um título que é uma pergunta. E a pergunta do capítulo 11 do livro Céu e Inferno é proibido evocar os mortos? Muitas pessoas ficam presos nessa interrogação, porque muitos de nós nascemos em famílias católicas ou que depois se tornaram evangélicas, esquecendo que o Espiritismo faz parte dessa trilogia, que as religiões cristãs estão no cristianismo. Pode ser chamados católicos, pode ser chamados evangélicos, seja a confissão que for, e espíritas, que todos nós somos cristãos. E pode se repartir, como nós vemos, até por causa ainda das nossas imperfeições, de orgulho, de vaidade, em centenas de seitas, dizendo-se evangélicas ou espíritas, dessa e daquela subqualificação, mas isso aí é uma bobagem. O correto é a gente dizer: eu sou cristão e nós, como cristãos, somos espíritas. Aí tem uma responsabilidade maior, porque o Espiritismo tem explicações que ainda não fazem parte das doutrinas católica e evangélica, mas farão. Porque Kardec já explicava nas suas obras que o Espiritismo não é o futuro da religião, ou não é a religião do futuro, melhor dizendo, onde todos seriam espíritas, não, mas ela vai pertencer a todas as religiões do futuro. Porque independente da forma que um filho queira fazer uma oferenda, ou conversar com seu pai, ou dar-lhe um presente, ou pedir uma bênção, ou pedir um toque de esperança e de coragem, o pai é o mesmo. E cada filho tem direito de fazer o que quiser. Muitos poderão dizer assim: amanhã é Dia das Mães, eu quero dar este tipo de presente. Às vezes até a gente dá o presente que, na verdade, é a gente que gosta. Nem é aquilo que a mãe quer. As mães costumam querer dos filhos apenas atitudes coerentes na vida. É tudo que elas querem dos filhos. Elas querem saber que os filhos estão bem, que os filhos são gente de bem. Se ele é alfaiate, se ele é carpinteiro, se ele é eletricista, se ele é da limpeza pública, tanto faz. É filho. E o que ela quer dele? Que ele seja bom naquilo que ele faz, bom para si próprio, bom para os outros, para viver em comunidade. Aí ela está feliz. Ela não espera, para ficar feliz, de dizer assim para o filho: olha, meu filho, você, no Dia das Mães, você me traga, meu filho ou minha filha, eu quero que você me traga o olerite. Que eu quero dar uma olhada enquanto você ganha e quero dizer se você é feliz ou não. Que isso não tem nada a ver. Como nós estamos vendo nos dias de hoje, tem muitos ricos milionários numa profunda aflição, deixando que suas famílias fiquem num profundo constrangimento. E que presente maior não seria para as mães? Tem vários lugares aqui na frente, peço para as pessoas que estão em pé lá, que tem muitos lugares aqui. Vocês poderão vir que de lá não dá para ver, mas se der a volta e olhar dessa porta aqui, tem um monte de lugar aqui. Obrigada. A mãe não vai ficar feliz porque o filho ganhe bem ou não ganhe bem. A mãe quer tudo de melhor para o filho, mas, em primeiro lugar, ela quer que ele seja um homem de bem. Independente do que ele está ganhando, ou, de repente, nesse momento não está ganhando nada.
A mãe até ajuda com carinho, com alegria, quando ela sabe que aquele filho está lutando para poder trabalhar corretamente, e isso é o maior presente que uma mãe pode ter. Então, quando se pergunta, é possível evocar os mortos? E Emmanuel vai trabalhar isso muito bem para nós, mas ele começa em cima da primeira parte desse capítulo. É proibido evocar os mortos? Como é que foi essa história? O que foi mesmo que Moisés falou? Primeiro nós vamos começar dizendo o seguinte: Moisés não é a referência básica para a nossa religião, para a religião cristã. Porque ele recebeu as leis de Deus, e essas leis de Deus estão incorporadas não na nossa doutrina, na doutrina dos evangélicos ou na dos católicos. Não interessa, muçulmano, seja o que for. Essa doutrina é doutrina, as leis de Deus são a lei do universo. Agora, as leis civis de Moisés era para que ele pudesse controlar um povo ignorante. Mas ignorante, muito ignorante. Então, vocês pensam que a gente hoje é ignorante? A gente foi muito mais. Então, para conter aquele povo ignorante, era preciso leis civis que fossem duras, rígidas, que colocasse medo, porque o povo só entendia a linguagem do medo. Muitas vezes as mães ou os pais não dizem assim: meu filho ou minha filha, eu estou falando com você como um amigo, me ouve. Será que eu preciso brigar com você para que você me ouça? Ou nenhum pai, nenhuma mãe jamais falou isso? Se eu estiver fazendo coisa errada, podem falar, que aí eu entrego o meu livro e outra pessoa sobe aqui e vem falar melhor. Quantas vezes nós falamos isso? Meu filho, minha filha, eu estou falando para você como a um amigo. Será que eu preciso brigar para que você me entenda? Será que eu preciso castigar você para impedir que você faça bobagem? Ninguém nunca disse isso, né? Só eu. E onde será que as mães foram aprender isso? E os filhos, principalmente do alto da sua adolescência ou entrada na idade adulta, eles se perguntam: mas por que minha mãe faz isso comigo? Porque ela te ama. E é isso que nos diz os evangelhos. Deus educa todos os filhos que Ele ama. Aquele que não tem pai e não tem mãe, aqui, que é, entre aspas, que todo mundo tem pai e mãe, mas digamos assim, aquele que não mereceu a felicidade de estar convivendo com o pai e com a mãe, ele vai sofrer porque ele vai ter muito mais dificuldade de achar a vereda correta, o caminho certo. Quem tem pai e mãe é educado por eles. Pai e mãe que cumpre as suas obrigações é firme com seus filhos, porque quer o melhor para eles. Pais que não se importam, eles simplesmente são pais ineficientes. Vocês receberam uma mensagem muito bonita aí sobre a mãe má, que essa mensagem, inclusive, saiu no CD do Momento Espírita. Eu me incluo entre as mães más. Eu fui uma mãe má. Ou eu sou uma mãe má, mas meus filhos são adultos, estão morando nas suas casas, né? Porque eu queria saber onde meus filhos iam, com quem eles andavam, que horas eles iam voltar para casa, o que eles estavam fazendo, se eles estavam frequentando a escola. Eu queria saber tudo. Então eu me incluo nas mães más. Porque eu me importava com meus filhos. Os pais que não se importam absolutamente, deixam o filho fazer o que quiser. Eles não amam esse filho. Dr. Isamitiba lançou um livro dizendo: quem ama, educa. Claro. Se eu amo, eu quero que ele vá pela estrada correta. E muitos de nós estão pensando assim: pois é, mas agora, hoje, nessa tarde aqui, eu que não tenho mais a mãe presente. Nesta tarde, nós pedimos, com a licença da espiritualidade superior,
que todas as mães que pudessem vir até aqui, que elas viessem. Que nós estaríamos com os nossos corações, nossos pensamentos voltados a elas. Que as mães que estivessem longe também, que elas fossem tirar uma pestaninha, fossem tirar uma cesta depois do almoço, e que no seu soninho elas viessem para cá. Que nós estamos interessados em agradecer a elas e estamos interessados em dar um abraço de gratidão e de amor. Mas no livro O Céu e o Inferno, começa dizendo assim esse item 8. Uma contradição. Se Moisés proibiu evocar o espírito dos mortos, é porque eles podiam vir. Que é da lei, vamos dizer, da lei, essa lei mesmo de hoje, que os advogados aprendem, que só se proíbem condutas reiteradamente repetidas e que são más condutas. Vocês já viram alguma lei que diz assim, é proibido toda a orquestra tocar em cima do poste? Tem essa lei? Tem. Por quê? Porque ninguém vai tocar em cima de um poste, ninguém consegue colocar uma orquestra em cima de um poste. Ah, mas não dá nem para colocar o espala? Ó, se ele tocar bem, duvido que ele queira ficar lá em cima do poste. Então não existe lei. Se existe uma lei, porque isso acontece reiteradas vezes e é mal. Então ele diz assim, se ele proibiu, é porque eles podiam vir. Mas ele proibiu do jeito que a doutrina faz? Ou ele proibiu de outro jeito? Como a doutrina faz, ele nem sabia que dali a 6.000 anos ia surgir alguém que no tempo de Jesus foi seu apóstolo, para receber uma atualização das informações de Jesus. Ele nem sabia de Jesus. Então, por que a gente fica se apegando a leis civis que não regulam o cristianismo para dizer que isso é proibido? Mas nós vamos dissecar isso aí bem miudinho para vocês. É, pois, evidente que não se pode aceitar, logicamente, a lei de Moisés nessa circunstância pelo duplo motivo de que ela não rege o cristianismo. Então, mesmo supondo que ela tenha toda a autoridade que alguns lhe atribuem, não poderá, como vimos, aplicar-se ao espiritismo. Porque, vamos conversar rapidinho sobre isso. Quando Moisés recebeu as tábuas da lei, a primeira vez que ele desceu do monte onde ele foi receber, o que aconteceu? Com tudo que ele falou, explicou, como um pai enérgico, porque ele era um espírito muito enérgico. Tinha que ser. Ele disse que eles não tinham mais que adorar o bezerro de ouro, que tem que se adorar a Deus em espírito e verdade, aqui dentro do coração. E seguir os 10 mandamentos. Era isso. Mas eles não tinham 10 mandamentos ainda, ele ia buscar. Quando ele foi buscar, quando ele desceu do monte com as tábuas, ele quebrou as tábuas na fúria, porque ele viu que só o fato do tempo em que ele demorou para subir no morro, pegar os 10 mandamentos, naquelas tábuas da lei e descer, ele já estava com o bezerro do ouro construído, adorando o bezerro do ouro, pedindo bens materiais. Por quê? Esse povo tinha ficado 400 anos no Egito. O Egito, o povo egípcio, quem não viu isso deverá adquirir o livro A Caminho da Luz ou o seu DVD de explicação, que é lindíssimo, para ver que os egípcios, eles eram o povo que mais se comunicava com os espíritos. Então, o povo hebreu, vivendo 400 anos lá, foi formando uma cultura como a nossa, que se formou com os portugueses, entrando no Brasil, com os índios e com os negros. Essa miscigenação deu a nossa raça. Depois vieram todos os europeus e asiáticos e tudo, mas o princípio da nossa raça foi isso. Nós estamos mais ou menos como nesse tempo. Vivemos há 400 anos nessa miscigenação. O que a gente sabia antes disso, a gente lembra? Não lembra.
Não lembra mais. Alguns podem ter uma vaga lembrança, não lembra. Então, vamos ver. O povo hebreu começou a fazer adivinhações, perturbando os mortos, querendo sempre benefícios materiais. Aí Moisés proibiu, porque eles não estavam se comunicando com os espíritos, eles estavam se aproveitando. Hoje podia ser assim: eu vou chegar na reunião espírita e vou perguntar quais são as dezenas que vão sair na Mega Sena. E tem mais. O senhor presta atenção, nós estamos conversando com Deus agora. Eu vou fazer caridade com esse dinheiro. É como se eu soubesse muito mais quem precisa do que Deus. Porque ele não está vendo o que precisa. Ele não está vendo. Então, olha, senhor, eu vou dar 1% do que eu vou ganhar, porque eu vou ganhar sozinho, claro, para as casas de caridade. 1%. Aí vou dar mais 1% para os meus parentes, para não me incomodarem. Aí vou dar mais 1% para me exibir, de uma forma que as câmeras me peguem, e os outros 97% para mim. Não é uma coisa justa? É, né? Quem que ganha dizendo assim, ó, Senhor, se eu ganhar, como esse dinheiro foi ganhado, 100% eu vou doar. Não precisa. Deus sabe quem precisa e quem não precisa. Porque muitas vezes aquele que precisa e não tem, ele está ali para fazer um movimento que a comunidade o ajude. A comunidade é responsável pela comunidade. E outras vezes é uma lição para aquele que errou muito em relação a dinheiro, para segurar que ele não faça de novo, não entre para o crime de novo, por causa de muito dinheiro. Ele vai ter que lutar muito para conseguir o necessário. Então, a doutrina espírita não evoca os mortos. A doutrina espírita se coloca à disposição para receber sábios conselhos e proporcionar alívio aos que sofrem. Aí é diferente. Porque se você for numa casa espírita e disser assim, olha, eu estou querendo um bom emprego, eu estou querendo um trabalho para mim, eu preciso comprar uma casa nova, eu quero fazer uma viagem para o mundo, eu quero não sei o quê, e essa casa disser que vai te ajudar, vai embora e não volte mais. Doutrina espírita já diz o nome. Espírita. Ela lida com o espírito imortal. Não lida com coisas materiais. É claro, nós precisamos de viver, mas mais do que pedir a Deus que você consiga um trabalho, que você se habilite para trabalhar e não ter um emprego, não vamos fazer. Ai, mas eu tenho que me livrar dessa doença. Essa doença é nossa, está acabando com a minha vida. Mas será que essa doença não é o teu remédio? De repente, nós somos livrados dessa doença e aparece algo pior, que nós não fomos preparados para lidar. Certamente, se os hebreus não se tivessem servido das comunicações de além-túmulo com essa finalidade, Moisés, longe de as proibir, tê-las-ia estimulado, porque teriam tornado mais dócil e mais obediente seu povo. Quem lê ali até o fim todos os 5 primeiros livros, vai ver que quando alguém vai fofocar para Moisés, que está na sua tenda, e diz, Moisés, tem um pessoal ali profetizando. Moisés responde, ai, se todo o povo hebreu profetizasse. Pois é, como é que a gente lê um pedaço e quer fazer doutrina com isso? Não dá. Tem que saber tudo. E eu trouxe mais umas coisinhas aqui para nós. Os livros de Moisés foram escritos em hebraico.
Depois eles foram traduzidos para o grego. O grego, ele tem mais ou menos a filosofia nossa, que é uma filosofia em que você pode sugerir alguma coisa e a pessoa veste aquilo com aquilo que ela tem dentro da cabeça. Ela é abstrata. Eu posso dizer para vocês, Deus está presente, e vocês me perguntarão aonde, que eu não estou vendo. Aqui, lá. Deus está presente como centelha no coração de cada um de nós. Você não está vendo? Ah, tá. Não, eu também não estou, mas eu sinto. Mas eu posso pôr uma televisão, tem televisão lá em cima, e ligar aqui, e de repente nós estaremos assistindo o programa que passa naquele canal nesta hora. Mas vocês estão vendo as ondas entrarem ali e produzir a imagem? Quem que está vendo? Ninguém. Mas nós aceitamos porque está lá o efeito. Então a gente deduz também a existência por um efeito inteligente. Nós estamos vendo as coisas, temos que aceitar. Eu sempre gostei muito de uma frase do Novo Testamento, de João, capítulo 3, versículo 8, que diz assim, é aquela conversa de Jesus com Nicodemos. É Jesus que está falando da reencarnação. Não são os espíritas que estão inventando, que viriam 2000 anos depois. O que Jesus fala para ele quando ele diz, mas como assim nascer de novo? Pode um filho, digamos uma filha desse tamanho, entrar no ventre da sua mãe? Não era isso que Jesus estava falando. Ele diz, quem não nascer da carne e do espírito não poderá ver o reino de Deus. E tem gente que começa a complicar para desexplicar. Nós vamos tentar explicar. Porque Jesus diz assim para ele, você é mestre, ele fala para Nicodemos, você é mestre no Velho Testamento em Israel e você não conhece a lei da reencarnação? Ele não fala a palavra reencarnação, ele fala nascer de novo. O que é reencarnação? Reencarnar, nascer de novo. Essa palavra foi inventada por Kardec. Mas nascer de novo é a mesma coisa. Daí ele diz assim, uma frase que eu gosto muito. Em latim a gente diria assim, spiritus flat ubi vult. Quer dizer, o espírito sopra onde quer. E Jesus diz assim, o vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde ele vai. Assim ocorre com todos os que são nascidos do Espírito. Só que o Espírito ali está em letra maiúscula. São detalhes que a gente, quando não estuda, não vê. Então nós vamos, vamos assim, estudar ali com quem entende hebraico e pode dizer o que é espírito. O espírito, na língua hebraica, vocês sabem que era uma língua muito pobre, não é como a nossa. O português é uma língua riquíssima. Por isso, uma das mais belas, para mim a mais bela de todas. Francês também é uma língua riquíssima, as línguas latinas são ricas. Nós temos uma palavra para cada coisa, mas francês, por mais que seja uma língua rica, e o inglês, que é uma língua pobre também, é suave ao nosso ouvido, uma língua quase que mundial hoje, mas nenhum deles tem a palavra saudade. Nós hoje vamos sentir o que é saudade, porque só nós temos saudade. Eles têm palavras que podem também significar ajuda com outras coisas, mas não tem a palavra saudade. Saudade é nossa. O que será, né, que nós é que temos que saber o que é saudade e sentir saudade? Acontece que em hebraico se fala espírito é ruach. Às vezes ele aparece como ruar kadmor. Às vezes ele aparece de outras maneiras, porque ele pode significar, olha só, conforme está escrito no texto, ele pode significar vento, vigor, força física, coragem, ânimo, mente,
pensamento, vida, fôlego de vida, algo sem sentido, sem valor, como, por exemplo, parece que comeu o vento porque está com o estômago vazio. Eles usam nesse sentido. Ou a pessoa que encheu o estômago de vento, né, que não comeu nada. Ele pode ser também sentimento, emoção, direção, pontos cardeais e espírito com E maiúsculo, que a gente fala Ruach Kodesh. Esse espírito com letra maiúscula, ele significa Deus. Então, quando Jesus fala com Nicodemos, o Espírito sopra onde quer, ouve seu som, mas não sabes nem de onde ele vem e nem para onde ele vai, ele está falando de Deus, esse E maiúsculo, que seria para eles Ruach Kodesh, ou em outras situações, eles vão falar como se fosse Ruach Kadmor, eles estão se referindo a Deus. Então, feita essa explicação, quando Jesus fala com Nicodemos, ele diz que o Espírito é o Ruach Kodesh para eles. O Ruach Kadmor é o maior Espírito, é o Espírito com E maiúsculo. Os outros são com E minúsculo. Mas esse Espírito, quando eles dizem ali no hebraico, lendo o Velho Testamento, a gente tem que entender que aquele Espírito, o Espírito Santo, ou o Santo Espírito, é Deus. Não é qualquer Espírito. É Deus. Agora, um Espírito veio falar comigo, seja ele de uma qualificação de menor sabedoria ou maior sabedoria, de mais amor ou menos amor, é um Espírito santificado. Porque o Espírito Santo, como Emmanuel vai nos explicar no livro Paulo e Estevão, é uma pleiade de espíritos. Existe um enorme conjunto de espíritos já santificados que trabalham por mando de Deus, recebendo ordens através de Jesus, para nos ajudar. São espíritos santificados. Mas a doutrina espírita não divide Deus, porque Deus é um. E Deus é único. Tem Deus, existe Jesus, que é o Filho de Deus, não é Deus reencarnado, é o Filho de Deus, e existem espíritos santos, que são a pleiade de espíritos bons que nos ajudam aqui e em qualquer outro lugar. Agora, nós vamos ver aqui o que Emmanuel fala, e vamos pedir a vocês que vocês tenham a máxima concentração no que nós vamos falar aqui, porque a nossa intenção é transformar nesse momento essa nossa reunião, isso que vamos falar, como se fosse uma reunião mediúnica com assistência. Emmanuel começa dizendo assim: se não admites a sobrevivência depois da morte, interroga aqueles que viram partir os entes mais caros. Você não acredita? Ah, você não acredita? Então ele diz assim, você pergunta então para aqueles que afagaram mãos geladas de pais afetuosos nos últimos instantes do corpo físico? Sonde a opinião das viúvas que abraçaram os esposos na longa despedida, derramando as agonias do coração no silêncio das lágrimas. Informe-se com os homens sensíveis que sustentaram nos braços as companheiras emudecidas, tentando em vão renovar-lhes o hálito na hora extrema. Procura a palavra das mães que fecharam os olhos dos próprios filhos, tombados inertes nas primaveras da juventude e nos brincos da infância. Pergunta aos que carregaram o esquife, como quem sepulta sonhos e aspirações no gelo do desalento, e indaga dos que choram sozinhos as cinzas de um túmulo, perguntando: por quê? Pergunta para eles.
se eles acreditam que os seus amores estão vivos. Só que ele não pode ver e conviver como ele convivia antes. Mas que eles não morreram. E quantas pessoas dizem: eu sonhei com a minha mãe, mas eu estava com ela, eu a vi, eu abracei minha mãe, ela conversou comigo, ela estava alegre, ela conversava coisas que nós conversávamos aqui. Eu tenho certeza que ela vive. Converse com essas pessoas. Eu vi meu filho, eu conversei com meu filho, eu vi meu pai. Diga para ela: vocês estão mentindo, isso é tudo mentira, isso não existe, vocês inventaram. Porque tem noites e noites e noites que eu quero inventar alguma coisa, não consigo inventar nada. Eles sabem, as pessoas que perderam os amores, eles sabem por intuição que os mortos vivem. E reconhecem que apenas por amor deles continuam igualmente a viver. Viveram conosco, estão próximos a nós, só que nós não podemos vê-los, mas sentimos a sua presença. Nós sentimos a presença no caminho solitário em que jornadeio, escutamos-lhe a voz inarticulada com os ouvidos do pensamento e prosseguimos lutando e trabalhando simplesmente por esperarem os supremos regozijos do encontro, nós e eles. Quantas vezes alguém está já se aproximando do término da sua jornada? Pode ser jovem, pode ser velho, pode ser criança, como um menininho aqui da nossa casa, que nós não chegamos a conhecer, conhecemos só os irmãos, em que ele estava indo para uma cirurgia de muito risco em seu coração. E quando ele ia indo para a sala de cirurgia, ele já sabia que ele morreria nessa cirurgia. Ele chamou seu pai, que estava desesperado ao lado daquela maca. E disse: pai, eu quero um presente de Natal. E o pai se encheu de fôlego. E vou te dar um presente também. Eu quero te fazer um pedido, pai. Eu sei que você tenta, mas você não consegue. Mas por amor a mim, você pare de beber. O pai era alcoólatra. Uma pessoa boa, sensível, como tantos alcoólatras que conhecemos, mas perdido no vício. E o alcoólatra, como qualquer pessoa que use qualquer droga ilícita, ele nunca faz isso sozinho. Tem uma pleiade de espíritos em volta que o induzem a consumir cada vez mais até que ele morre. Daí eles o abandonam, vão procurar outro hospedeiro. E ele pediu isso para o pai. Entrou para a cirurgia e morreu. Passados 5 meses da sua morte, bateram palmas na casa dos pais e um menino, um rapaz, disse: olha, eu vim entregar as fotos que eu fiz aqui há 5 meses atrás. Já ficaram prontas há muito tempo, mas eu vim aqui para receber as fotos e entregar, porque o menino que me recebeu, disse que estava sozinho em casa, fez as fotos, mas pediu que eu viesse, entregasse as fotos e recebesse só no Natal, que era presente de Natal, e que o rapaz que ia entregar as fotos dissesse para o pai dele: eu estou te dando o meu presente que prometi, não esqueça do que você prometeu a mim. Esse menino tinha 5 anos, gente. O pai recebeu aquelas fotos lindas que o menino fez uma semana antes de ir embora. E ele parou de beber. Aquela cobrança foi contundente demais, verdadeira demais. E ele se afastou do alcoolismo, por amor. Diga para esse pai que o filho dele não está vivo na espiritualidade. Diga para ele. Vamos ver se ele concorda. E Emmanuel termina dizendo assim: se um dia tiveres fome de maior esperança, não temas assim rogar a inspiração e a assistência dos corações amados que te precederam na grande viagem.
Eles estarão contigo a sustentar-te as energias nas tarefas humanas, quais estrelas no céu noturno da saudade, a fim de que saibas aguardar pacientemente as luzes da alva. Busca-lhes o clarão de amor nas asas da prece, e se nos templos veneráveis do cristianismo alguém te fala de Moisés, reprimindo as invocações abusivas de um povo desesperado, lembra-te de Jesus, ao regressar do sepulcro para a intimidade dos amigos desfalecentes, ao entrar com a porta fechada, sem as chagas da sua morte muito recente, porque qualquer pessoa sabe que alguém que é agredido como ele, que é um verdadeiro linchamento, ao voltar depois de 3 dias ou 4 dias, está horrível. Ele aparece em corpo espiritual lindo para nos dar a lição da imortalidade. E escolhe uma mulher para dar essa notícia. Os apóstolos devem ter se torcido de ciúme. Mas ele escolhe uma mulher, porque ela tinha dado a maior prova de regeneração do que qualquer um dos apóstolos. Ela largou um vício terrível, uma situação abusiva, para pregar o evangelho. Ela vendeu tudo que tinha, deu tudo que tinha para os pobres, e se tornou uma pessoa rejeitada até pelos apóstolos, não por Jesus. Então ela recebe a maior notícia da humanidade, que a morte não existe, a notícia da imortalidade da alma, dada pelo Cristo de Deus conosco. E ele, quando entra através da porta, porque para um espírito a porta não é nada, ele chega lindo, nimbado de luz, e fala com transportes de júbilo, de alegria: a paz seja convosco. Os espíritos que nós queremos agora, que puderem, que eles possam se aproximar, lindos como se aproximou Jesus, nimbados de luz, de alegria, e dar a vocês o abraço que eu sei que todos vocês, assim como eu, desejam. É um abraço que só a gente sente, que não dá para contar para os outros, porque a gente não tem palavras para exprimir sentimentos espirituais. É muito difícil. Mas tenham certeza que aquelas mães que estão longe, às vezes moram em outros países, e as mães que estão em outras cidades, que não podemos ir até lá, e as mães que foram para o mundo espiritual, poderão vir aqui com facilidade. Façamos então um momento de recolhimento. Eu peço que apague essa luz, e logo em seguida nós vamos agradecer às nossas mães, porque foram elas foram a única pessoa para cada um de nós que nos ofereceu a maternidade, a oportunidade de vir para cá e se melhorar nessa terra abençoada que nós vivemos. Que a nossa mãe, a nossa amada mãe, com todas as dificuldades que possa ter, que ela receba o nosso abraço de gratidão, independente de tudo que se passou depois, pela simples e grandíssima tarefa que tiveram em nos receber e nos colocar adultos preparados para a vida. Agradecemos aos bons espíritos pela oportunidade que temos nesta tarde, e que cale fundo em nossos espíritos os conselhos que elas nos davam quando nós aparentávamos as grandes falhas de nosso caráter. Que agradeçamos quando elas nos falam coisas que podem até nos magoar, mas elas falam no sentido de nos desejar uma vida melhor. Obrigada a todas as mães
que estão aqui.